Oi, empreendedoras lindas e belas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Estava com saudade de estar por aqui nesse canal e hoje eu trouxe um tema muito bom pra gente falar sobre a diferença entre empreender e aprender uma técnica. Eu acho que ninguém fala sobre isso, isso é muito importante pra gente. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a empreender, eu aprendi uma técnica. E não que a técnica não seja importante, viu, gente? A técnica é muito importante. É ela que faz você ganhar dinheiro, é óbvio. Você tem que fazer uma técnica bem feita. A técnica bem feita, ela vai elevar o seu nome pessoal, profissional no seu serviço, né? Só que ninguém ensina a gente como é empreender. E a gente fica procurando sobre técnica. Aí a gente vai lá, aprende uma técnica boa, treina muito, faz bem feito, e aí você começa, né? Você começa com uma agenda cheia, você começa a construir seu estúdio, você começa a fazer tudo que você sempre sonhou. Só que aí você assusta, porque algumas coisas, como a gestão financeira, que é o que eu sempre falo, que faz parte de empreender, a gestão financeira, um bom marketing e uma construção de marca, você não aprendeu. E aí você tá com a agenda lotada, e você olha no final do mês e você não tem R$1. Entendeu? E às vezes você nem tá na hora de você abrir um estúdio ainda, mas você mete a cara e você só tem conta pra pagar e não tem dinheiro. Não tem dinheiro no caixa, não tem dinheiro para realizar seus sonhos. E assim, uma coisa que eu mais falo, gente, uma coisa que eu falo muito, o trabalho devolve. E isso eu aprendi com o JJ. E o trabalho ele tem que devolver pra você. E eu acho que isso é muito ruim pra gente que começa a empreender, né? A gente que é pseudo-empreendedora, a gente que é eu presa, a gente que faz tudo na nossa empresa. Isso é um pouco frustrante. Você começar a empreender e não entender o que é o empreendedorismo. E eu quebrei a cara muito com isso no início. Eu foquei muito em técnica, muito. Nossa, eu fui lá, aprendi a técnica e cá entre nós, eu faço muito bem feito, eu tenho 5 anos como lash designer já, então assim, eu tenho uma agenda lotada, as minhas clientes, elas não me largam, eu tenho um preço hoje que é um dos mais altos da minha cidade, então assim, eu consegui fazer isso. Só que eu consegui fazer isso e chegou no final do mês, eu não vi meu dinheiro. Eu consegui fazer isso, mas eu não investi no marketing. Eu consegui fazer isso, mas eu não construí uma marca, eu não sabia nem o que era construir uma marca. E pra mim o pior disso tudo foi a gestão financeira. Porque se eu estava trabalhando tanto, de 9 às 9 da noite, por que eu tirava ali R$700, R$500 no dia, R$1.000? Como que chegava no final do mês eu não tinha dinheiro? Porque assim, pra mim, isso foi muito frustrante durante um bom tempo, sabe? Eu me sentia assim, eu chegava no final do mês e ficava sem entender. O meu pai, ele trabalha, ele ganha R$2.000 fixo. Ele faz o por fora dele, porque ele sabe escalar o negócio dele, né? Então ele ganha R$2.000 fixo. E todas as vezes que você pedia pra ele, ele tinha dinheiro pra me emprestar. E eu ganhando isso, R$2.000 era, pra mim, era 3 dias. 4 dias eu ganhava R$2.000. E ele tinha que passar o mês inteiro pra ganhar R$2.000. E ele sempre tinha dinheiro guardado. E isso me frustrava muito. Eu ficava assim, gente, mas como? Por quê? Porque quando a gente começa a empreender, ninguém ensina isso pra gente. E aí tá, você tá ali atendendo bem, você já tem uma clientela boa, você já trabalha bem. Se você não tiver um bom marketing, uma construção de marca, como que você vai fazer esse negócio crescer? Que é outra coisa que ninguém explicou pra mim. Ninguém me explicou como escalar o negócio. Tipo assim, ai, Rafa, você tá fazendo cílios, mas você quer ser professora, você quer ensinar. Aí tá, eles falam, vai ensinar. Aí ninguém te direciona direito. Ninguém fala. Eu sei que isso é normal, viu, gente? Porque também não tem como dar um curso de técnica e um curso como empreender. A gente até tenta implantar, mas é muita coisa que a gente aprende um dia. A gente custa lembrar da maioria das coisas que a gente aprende, né? Mas eu falo que assim, a gente tem que buscar conhecimento sobre isso. Porque eu olhei pra mim, depois de 5 anos atendendo nessa área, eu poderia estar bem melhor. E tem 2 anos que foi o meu despertar pra isso, sabe? Eu construí a minha casa. Eu tenho dinheiro de capital de giro, eu sei como o negócio funciona e o meu negócio ele passou pela pandemia muito bem. Eu acho que a maioria que foi lash design e dessa área da beleza, a gente sofreu muito pouco com a pandemia, né? Só que existem ondas
e o negócio vai, ele volta. A gente tem que aprender a guardar o dinheiro para os imprevistos, entender como que funciona uma empresa. Se você é empresa, você que comanda tudo. A empresa depende de você para tudo. Então, se você adoecer amanhã, como que você vai pagar suas contas? E isso batia muito no meu coração, porque muitas das vezes eu estava tão cansada assim, eu falo de coração mesmo, eu estava muito cansada, ou senão eu estava passando muito mal, mas na sexta-feira eu tinha uma conta para pagar. Isso era uma quarta, por exemplo, e eu precisava fazer dinheiro até sexta-feira. Então eu ia trabalhar, às vezes passando mal, que é óbvio que eu não vou deixar minha cliente na mão, mas claro que também ela entende que nós somos seres humanos. Eu tinha como falar pra ela assim: oi amiga, tudo bem? Então, hoje eu não vou conseguir ir, desculpa, eu tô passando muito mal, né? Vou no médico. Às vezes eu ia passando mal, só porque eu tinha uma conta pra pagar, daqui 2, 3 dias. E isso assim foi chegando num ponto que foi me trazendo uma exaustão. E aí eu comecei a ficar, sabe, exausta, eu não tava nem querendo mais trabalhar com isso. Eu falei, cara, como assim? É pra isso? Eu comecei a empreender para ter liberdade financeira, eu comecei a empreender para ter liberdade de horário. E outra, eu não conseguia fazer uma viagem, eu não conseguia fazer nada. E isso foi me frustrando cada vez mais. Até que eu entendi que nós precisamos entender como era empreender. Porque se você só faz uma técnica, não dá pra escalar esse negócio. Às vezes você não vai conseguir realizar seus sonhos e você não vai conseguir cumprir essas 3 metinhas aí que eu estou te falando, que tudo envolve a liberdade, que é a liberdade financeira, a liberdade de horário e a liberdade geográfica, que eu acho que essa é a chave, entendeu? Não adianta só trabalhar, o trabalho tem que devolver, igual eu tô falando pra vocês, o trabalho ele precisa devolver pra gente essa liberdade. E todo início é sacrifício, viu? Todo início a gente se doa muito mesmo. É super normal a gente se doar. Só que tem que ter um momento para isso devolver. Ele tem que ter um momento que você doou muito e agora ele começa a devolver para você. E aí a gente não aprende como fazer essa gestão. Muitas das vezes hoje eu não trabalho na parte da manhã, mas eu ia trabalhar na parte da manhã e eu tinha que pagar o almoço para mim. Como eu não fazia a precificação correta e não olhava o cálculo, não compensava. Para mim, eu gastava com comida, então não compensava. Aquele dinheiro que eu ganhava de manhã, ele ficava todo gasto. Eu não tinha nem noção de que eu estava trabalhando de graça para comer, sendo que eu poderia comer em casa, que é muito melhor, muito mais gostoso, porque eu gosto de seguir uma vida fitness, mas é muito mais gostoso você comer em casa, né? E aí eu fui entendendo isso depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo. Aí eu consegui escalar o meu negócio. Hoje eu consigo olhar para ele e ter uma paz financeira. Eu consigo olhar para ele e não trabalhar até morrer, pra achar que eu tenho que entender. Nossa, eu consigo olhar para ele e falar assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou passando mal. Eu nunca vou deixar uma cliente na mão, porque, né, construção de marca, eu também não posso deixar uma cliente na mão. Mas eu consigo falar assim, não, hoje, amor, eu não consigo ir, eu vou te remarcar para tal dia, porque eu não estou bem, estou passando mal hoje. E eu não preciso me preocupar com a conta de sexta-feira, porque ela vai estar, eu vou ter no meu capital de giro um valor suficiente para pagar ela, entendeu? E acho que ninguém ensina isso pra gente. E por isso que eu virei mentora de gestão. Hoje eu sou mentora de gestão para empreendedoras da área da beleza, porque esse é o canal. Ensinar para vocês como ter liberdade e como era empreender. E vocês aprenderem essa frase que eu aprendi com o JJ e eu não esqueço mais nunca. O trabalho devolve. E ele tem que devolver para vocês. Ele tem que devolver para vocês seus sonhos. Eu falo que a gente que trabalha nessa área, o nosso serviço ele tem que ser uma máquina de realizar sonhos. Muitas das vezes vocês começam um ano sem nem estabelecer metas. E isso é muito frustrante, porque você vai só trabalhando, você não vê o que está acontecendo com o seu dinheiro, você não vê o que está acontecendo com a sua empresa, e uma hora você acorda, e quando você acorda é um choque muito grande. E às vezes a gente até desiste. Eu conheço pessoas que desistiram. E porque você acorda e fala, qual que é o sentido? É melhor trabalhar para os outros. Eu vou trabalhar menos, vou ter folga no sábado. Sabe? É isso que eu falo. A importância sobre vocês entenderem que técnica é muito bom. Técnica você precisa aprender, mas vocês precisam procurar um pouco mais sobre como é ser uma empresária. O que é construir uma empresa.
para vocês não se sentirem frustradas. Um beijo e até a próxima.